Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Deixa que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração. Nessa vida corrida, não agitada, no início desta manhã, a última quarta-feira do mês, dentro deste tempo quaresmal, tempo de conversão, quarta-feira penitencial, dia que também lembramos o glorioso São José. Deixa que essa palavra caia no teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhes uma parábola. Quem de vós tem 100 ovelhas e perde uma? Não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, alegra e põe nos ombros, e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Coloca-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados, criados, e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo,
insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou-se a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Que palavra forte, que palavra que gera esperança, alegria ao nosso coração. Um evangelho, um capítulo todo, com 3 parábolas. Interessante que você vai olhando, né? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. A ovelha, 100 ovelhas. A moeda, 10 moedas. Filho, 2. São 3 parábolas que podemos dizer da grandiosidade do amor incondicional de nosso Deus por cada um de nós. Neste tempo que estamos vivendo, quaresma, tempo de conversão, e olha, já estamos aí na 3ª semana da quaresma. Próximo domingo já é o 4º domingo da quaresma. O tempo está corrido. A vida é corrida, não agitada. Já já estaremos na semana maior. E neste tempo o que nós mais estamos ouvindo é o quê? Conversão, mudança de vida, voltar para o Senhor. Se está perdido, voltar para Deus. Eu fiquei rezando no dia de ontem, louvando a Deus por várias situações, agradecendo ao Senhor pelo amor à canção nova, pedindo ao Senhor que este tempo de conversão realmente a gente experimente essa casa do Pai cheia. O próprio santuário do Pai das Misericórdias traz aquele lindo mosaico que é a expressão do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, o Pai que está de braços abertos para acolher o Filho. Mas eu fiquei meditando nessas 3 parábolas, porque no Evangelho de Lucas, capítulo 15, apresenta-se uma atitude fundamental na caminhada de Jesus, tudo que Jesus foi vivendo ali em Jerusalém. A gente vê a ternura, a misericórdia, a compaixão, a alegria, festa de toda a comunidade. São os aspectos mais destacáveis mesmo dessas 3 parábolas que Jesus relata. Há uma informação inicial que é muito importante para aprofundar bem melhor o texto. As pessoas que aproximavam-se de Jesus eram cobradores de impostos e pecadores. Eram pessoas, cobradores de impostos e pecadores. Meu irmão, Jesus sempre esteve rodeado destas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. A gente vê outras passagens do leproso que Jesus vai, chega perto. A lepra era uma doença de exclusão. Jesus se aproxima. Jesus sempre esteve rodeado dessas pessoas. Pelos fariseus e doutores da lei, eles criticavam Jesus por esta atitude tão permissiva, que acolhia os pecadores e ainda comia com eles. Não é fácil imaginar os 2 grupos de pessoas, né? Os pecadores e os cobradores de impostos, que eram grupos rejeitados pelos que consideravam os donos da lei, das normas, e oprimiam o povo com as suas exigências. Para esses 2 grupos de pessoas, Jesus narra essas 3 parábolas, que são consideradas parábolas da misericórdia. Parábolas da misericórdia. No primeiro caso, é o homem que tem 100 ovelhas e perde uma delas. Depois conta, né, o sucessivo com a mulher que perde uma moeda de prata e busca até encontrá-la. E na terceira, a narrativa do caso do filho que pede tudo a seu pai
a herança, pede a sua parte, vai para um lugar distante, gasta toda a herança, achando que estava no seu direito. Há um outro cenário que é interessante também, que é a busca, ou a espera amorosa e permanente do pai que avista o seu filho de longe e sai correndo, porque nas duas primeiras, você viu que o pastor foi atrás da ovelha perdida, a mulher foi atrás da moeda perdida. Na terceira, é o pai que espera o filho voltar. Nessas três situações, as pessoas não ficam lamentando a cada instante a perda sofrida. Pelo contrário, buscam até o encontro, seja a ovelha, a moeda, ou o encontro no caso do pai. E esses dois cenários confluem em um terceiro episódio comum, que é a alegria compartida. Alegrai. 3 vezes fala a mesma coisa. Alegrai-vos comigo. O que foi que aconteceu após aquilo que estava perdido foi encontrado? Festa. O que é que o céu, o que é que nós esperamos? É festa no céu. Qual vai ser a alegria de quando neste mundo que nós estamos peregrinos, porque nós estamos no mundo, mas somos do céu, o banquete celestial. A alegria no céu vai ser quando nós chegarmos. Por isso que nós temos que buscar todo dia, toda hora, todo momento, a nossa conversão, mudança de vida. Alegrai-vos comigo, aquilo que estava perdido foi achado. Ou como disse o pai ao seu outro filho, que estava com raiva, né? Era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. Eu quero reforçar isso mais uma vez, porque essa foi a motivação. Foi aquilo que me inspirou para este dia, esta última quarta-feira do mês de março. Destacar essas 3 parábolas e chamar esta atenção, porque existe um fato que a divergem. Eu vou dizer, as 2 primeiras, tanto o pastor como a mulher, foi atrás da que estava perdida. A última precisou de uma atitude, de um arrependimento, o voltar atrás do filho. Ele caiu em si, ele viu que estava ali, que nem as migalhas dos porcos ele podia comer. E pensou que os empregados do seu pai tinham em abundância. E disse: pai, já não mereço ser chamado. Trata-me conforme. O arrependimento. Neste tempo que falamos de conversão, neste tempo que nós buscamos as nossas confissões se atualizarem, né, viver uma boa preparação para a semana maior, quando eu vou aos confessionários, quando eu vou pedir ao padre para me confessar, é porque dentro de mim está o arrependimento. Eu digo muito isso. O arrependimento é a matéria-prima para a absolvição dos pecados. O se arrepender. Nas 2 parábolas iniciais, seja o pastor ou a mulher, foram atrás do que estava perdido. A terceira parábola, o pai ficou numa atitude de espera, de braços abertos, mas precisou que o filho tomasse a decisão de voltar atrás. Arrependimento. Nós estamos no ano da esperança, e eu tenho pedido muito a Deus isso, ainda falava isso a alguns padres amigos ontem, e nas nossas homilias, na nossa convivência, no nosso dia a dia, nós não podemos, aqui nesta bancada do Sorrindo para a Vida, precisa ser lembrado diariamente. Sapo, Enilson, Padre Bruno, Cassiano, Val, não é repetição. A palavra do Senhor, ela não se repete, ela se renova. O ano jubilar da esperança não é para ser falado quando o Papa inaugurou e quando o Papa vai encerrar. É para ser falado todos os dias. Ah, mas falou ontem. Falei ontem, falo hoje e falarei amanhã. É o ano. E neste ano que estamos vivendo, o ano da esperança, nós não podemos deixar de dizer: é hora de voltar para Deus. No ano da misericórdia,
que foi outro grande momento, porque nós sabemos que o ano jubilar é de 25 e 25 anos. Mas nós tivemos um ano extraordinário, que foi o ano da misericórdia, né, Val? Foi um ano à parte, mas foi um ano extraordinário, foi um ano jubilar, um ano extraordinário da misericórdia. O Papa Francisco entregou uma bula, Misericórdia Vultus, o rosto, né? E expressou que a igreja é chamada, neste tempo, de grandes mudanças, porque é tempo de muita mudança, viu? Eu me lembrei muito esses dias, a minha bisavó Albertina. Minha bisavó olhava assim e falava assim, eu vou morrer e não vou ver tudo. Cada novidade, Ave Maria, graças a Deus, a bichinha foi antes de realmente não ver muita coisa, porque é tempo de muita mudança. Ao ponto de você não saber nem o que. Porque se você fala isso, está errado. Se fala isso, está errado. Se fala... Então, meu Deus do céu, tempos difíceis. Aí o Papa Francisco, no ano da misericórdia, disse que a igreja é chamada neste tempo de grandes mudanças a oferecer mais vigorosamente os sinais da presença e proximidade de Deus. Este não é um tempo para nos deixarmos distrair, mas para o contrário, permanecermos vigilantes, despertando em nós a capacidade de fixar o nosso olhar no essencial. Lembrei? Foco em Jesus. Porque senão a gente se distrai muito fácil. É tanta coisa ao nosso redor, é tanta coisa que quer nos desviar do foco. O que é o essencial? O essencial é proclamar que Jesus é o Senhor. O essencial é assumir Jesus na tua vida. Quem é Jesus? Não é uma música apenas quando o Padre Bruno canta, não, é vida. Jesus é o meu Senhor, Salvador e Libertador. E diante dessa certeza, volto para o Senhor. Ficar com o essencial. É o tempo que a igreja precisa reencontrar o sentido da missão que o Senhor lhe confiou. Ser sinal de instrumento da misericórdia. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ontem nós celebrávamos a anunciação do Senhor. O anjo Gabriel que anunciou a Maria. Maria que disse sim. 9 meses depois, Jesus nasce. Olha que maravilha, né? Que contextualização a gente está vivendo, porque dentro da quaresma que nos faz levar para a semana maior, aonde vamos concretizar a promessa, porque Jesus nasceu, a promessa se cumpriu. Jesus morreu e ressuscitou por todos nós, a concretização da promessa aconteceu. Tudo começa também no 25 de março, quando o anjo anuncia Maria. É um grande projeto de misericórdia, de amor. É tempo para isso, de encontrar esse sentido e trazer esse instrumento da misericórdia do Pai. No Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ouvir, apresenta esse rosto amoroso do Pai, que movido pela misericórdia, aguarda seu filho. É a passagem do filho pródigo. Esse filho esperado pelo Pai, pode ser cada um de nós. Qual o seu nome? Sou eu, Padre Bruno, é você. Ah, Padre, mas o senhor não já está nos braços do Pai? Eu sou administrador do santuário do Pai das Misericórdias e quero estar nos braços do Pai todos os dias. Mas pela liberdade que o Senhor nos deu, nós corremos muito risco de sair dos seus braços com as nossas decisões erradas. Por isso que todo dia é vigilância. Lucas hoje apresenta nesse evangelho esse rosto amoroso. Ele deseja que voltemos. O Senhor quer que nós voltemos para o seu lado. Esteja com Ele. O filho decide sair de casa do pai e a decisão faz parte da liberdade que nos oferece. Neste final de semana nós tivemos um acampamento de cura e libertação. E na adoração, pegar um pouquinho de água, viu? Que o padre é movido à água, graças a Deus. A gente teve um acampamento muito abençoado aqui na Canção Nova, acampamento de cura e libertação. Inclusive, nesse final de semana, na missão de Vitória da Conquista, vai estar o padre Wagner Bahia e a Alexandra Gonçalves no acampamento de cura e libertação. Me aguarda, Vitória, que em setembro eu chego aí com Livrai-nos do Mal. Mas esse final de semana, na adoração,
a gente teve um momento de perdão e veio de nós perdoarmos a Deus. Mas que loucura é essa, perdoar a Deus? É porque tem muitas vezes que a gente fala, Deus fez isso comigo, Deus não faz nada, Deus só quer o melhor para nós. E a gente esquece que muitas coisas, sabe, porque acontecem em nossa vida, a culpa é nossa. Na pregação que eu fiz, eu falava sobre os obstáculos que o inimigo coloca em nossa vida e os obstáculos que nós também colocamos. Porque é muito fácil tudo culpar o diabo. Tudo é culpa do cão. E o que você permite? A nossa permissão, a decisão, toda decisão gera consequência. Ninguém fica ao lado do pai por obrigação. O pai não deixa ninguém por obrigação. Pelo contrário, é a sensibilidade desse amor que nos leva a estar junto dele. Quando o filho abandona a sua casa, carrega aquilo que considerava, né, que era sua pertença, possivelmente com a ilusão de desfrutar de tudo isso, mas longe da casa do pai e da mãe. Ele ainda não tem compreendido, e a parábola deixa claro isso, que a herança do pai é desfrutar de sua presença, receber seu amor gratuito e permanentemente, que ama sempre. Mas como o filho, apesar de se separar do pai, nunca deixa de ser filho, sua condição de filho nunca será perdida, sempre será filho. Filho é filho, mesmo estando como escravo entre os porcos. Eu já falei isso várias vezes, e eu posso falar isso ao lado de uma pessoa que morou comigo em uma missão, e ela sabe muito bem isso. Uma das minhas maiores ofertas na minha vida sacerdotal, e não que gerou crise, mas que eu precisei rezar muito para assumir o sacerdócio e viver o celibato, foi a paternidade. Como eu sonhava em ser pai. Sonhava mesmo em ter muitos filhos, e foi a minha maior oferta. E ali, em várias conversas com o Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém do Pará, que nos acompanhou no tempo de Palmas, ele era ali nosso diretor espiritual, um paizão. Eu sempre falava, Dom Alberto, eu quero muito ser pai. E aí ele falava sempre, mas quem disse que você não vai ser pai? E aí ficava com aquela questão de paternidade espiritual e tal. E eu confesso a você, confesso a Deus Todo-Poderoso, que eu não imaginava se isso vai acontecer mesmo. Eu faço esse ano 18 anos de padre. 18 anos de padre em dezembro. Eu posso dizer que Deus me concedeu, nesses 18 anos, muitos filhos. Muitos. Eu me sinto pai de uma geração. E aqui eu vou dando nome de vários. E aí Deus me deu a graça hoje não apenas de me sentir pai, eu me sinto também avô, porque eu tenho netos que me chamam de avô. Hoje é aniversário de um filho, Gabriel. Conheci ele pequeno, morador aqui de Cachoeira Paulista, estudou no Instituto Canção Nova, hoje é barbeiro, vai casar agora em junho, eu vou celebrar o casamento dele, assistir o casamento dele. Olha a alegria do coração. Pai é pai, filho sempre. E quantos filhos espirituais que Deus me deu, que eu precisei dar um tempo e dizer, olha, eu fui uma vez ao encontro, fui outra vez ao encontro, aí chegou uma hora que eu falei, não, esse aqui eu vou esperar, ele vai ter que vir. E não é orgulho do pai, não. O pai está também permitindo aquilo para que ele tome. Ele não tomou a decisão de ir, ele precisa tomar a decisão de voltar. O filho vai ser sempre filho. Amando, e quantas vezes entre os irmãos, porque eu já vivi essa experiência na vida, os irmãos que não são irmãos de carne e sangue, mas irmãos espirituais falam assim, poxa padre, eu vivo com o senhor e a gente nunca viveu isso, aí esse outro aí faz o que faz, volta, e o senhor faz a maior, disse, filho pródigo mesmo, né? Você é o filho mais velho mesmo, a mesma coisa, a mesma cena, é filho, a gente vai ter que dar de braço aberto, para acolher, porque isso é o Senhor nos ensinando. É assim que é o amor do nosso Deus. Ele sempre está ao nosso lado como um pai que respeita as decisões de cada um, mas guarda sempre o regresso no seu lado para desfrutar da sua presença. E a pessoa que eu falei do meu lado é Valdênia, viu? A gente morou junto em Cuiabá e ela sabe disso, né? De quantos e quantos filhos. E para mim é uma alegria. Esse final de semana estava o Rodrigo aqui. Eu vi. Um cara
quase 2 metros de altura, casado com Raquel, assisti o casamento deles. É paizão, é meu pai, é meu pai, é meu pai, é meu pai. É graça. E eu posso dizer, me sinto realizado como pai. Tem hora que eu falo, Jesus, tá bom, eu já estou com filho demais. Mas eu tenho que estar sempre chega um mais novo. E é engraçado que opa, deixa ser teu filho também. Vamos todo mundo. O regresso ao lado, voltar, desfrutar dessa presença. Ele vai ao encontro do que estava perdido, não para condená-lo. O que foi que ele falou? Alegrai-vos, trazei a melhor túnica, coloca o anel, sandália nos pés, mata o novilho gordo e vamos fazer festa, porque aquele meu filho estava perdido e foi encontrado. Em setembro de 1978, o Papa João Paulo II fez uma afirmação que foi discutida por um tempo muito grande e causou um rebuliço. O ano de 78 causou um rebuliço de muita coisa, viu? Porque nasceu a Canção Nova, nasceu o Padre Bruno. Foi a eleição o Papa João Paulo II assumiu o seu pontificado. Em 78, o Papa João Paulo II disse o seguinte: Deus é pai e mais ainda é mãe. Chamou Deus de mãe. Não sei se vocês se lembram desse furdunço. E foi discutido por teólogos, né? E em várias oportunidades ele reafirmava. Papa Francisco trouxe novamente. Ele vai falando desse amor de Deus que ama as pessoas como uma mãe. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Não é assim que tem a palavra, né? Jamais uma mãe esquece. Duvido. Olha, eu vou falar, viu? Um pai às vezes pode até esquecer. Não porque é tanta coisa na cabeça de um pai. O pai é o varão da família, é trabalho, parará. Mas uma mãe... Eu tenho umas irmãs de comunidade que eu morro de rir. Uns filhos já tudo grande, de vez em quando eu vejo passando para levar comida lá no Instituto Canção Nova. Eu falo, o que é isso, menina? É a comida de fulaninho. Um baita do marmanjo. Mãe, o amor de mãe. O amor de Deus. Deus que ama com amor de mãe. Francisco reafirmou isso. Esse amor de Deus experimentado manifesta as ações concretas. Na terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, quando nós escutamos essa parábola, sempre na casa do pai, mas a palavra diz o seguinte, né? Mas não tem muita afinidade o outro, porque eu imagino, o filho que estava ali ao lado, que é o irmão, tinha tudo, mas não tinha, sabe o quê? Uma afinidade com o pai. Ele não tinha uma afinidade. O outro foi embora, convivia com o pai, o mais velho, mas não tinha aquela, porque quando o irmão chegou, ele foi reclamar e exigir do pai o que ele nunca recebeu. Eu falei, peraí, meu filho, o que é meu é teu, bendito. Ah, eu posso pegar esse copo? Ei, menino, não pede não, esse copo também é teu. Quando a gente não tem afinidade, fica aquela... De vez em quando lá em casa, a gente mora com 8 padres, eu estou trabalhando, olho para a TV, eu disse, eita, danada, minha casula. Um pega, outro pega, porque tem o quê? Afinidade. Dia desses fui fazer missão, cheguei em casa, cadê minha mala? Ah, o padre fulano levou, disse, eu vou viajar como? Cadê minha mala? É afinidade até demais. Na terceira parábola aparece também essa figura do outro filho que está sempre na casa do pai, mas não tem muita afinidade com ele. E por isso fica com raiva, porque seu irmão retornou. E como o pai estava tão contente que manda celebrar uma festa em sua honra, né, em sua volta. Aparentemente está ao seu lado, mas não desfruta da sua presença. Às vezes a gente está do lado do outro, mas não desfruta da presença. Nem conhece a sua dor pela ausência do seu irmão. Passou o tempo e não percebeu que o pai estava sempre o aguardando. Agora é o pai que deve sair da sua casa na procura deste outro filho, que não deseja entrar e ainda menos celebrar o retorno do seu irmão. O amor do pai manifesta-se em todo momento e na situação mais diversa e às vezes até oposta. Sempre está atento ao sofrimento dos seus filhos. Você viu
começou a dar bom dia aqui, Cassiano, mas quando foi dizer que hoje é o aniversário do filho dele, o zóio dele brilhou. Alegria, porque o pai se alegra com o nascimento, com o crescimento, com as coisas que vão... O pai, ele se alegra com o seu filho. Que força nós temos nessas 3 parábolas? A ovelha que se perde, a moeda que se perde e o filho que se perde, mas volta para a casa do pai. Mas a minha pergunta é, nesses minutos que nós temos, qualquer uma dessas 3, nós sabemos que quando é reencontrada, traz um sentido novo. A ovelha, tão importante para o pastor, perde-se nos pastos da vida. O pastor deixa as 99 para buscar aquela única que se perdeu. As moedas, as 10 de pratas, ela só perde uma. Deixa no cantinho as outras 9 moedas e vai atrás daquela única, porque era muito importante. E foi alegria ao encontrar. O pai espera ansioso, um coração aberto, que o filho volte. Hoje nós queremos fazer festa com todos aqueles, eu digo hoje, 26 de março de 2025. Hoje, nós queremos fazer festa com todos aqueles que estão voltando para a casa de Deus, neste tempo quaresmal. Que estão procurando o caminho da vida e encontram em Deus o sentido para a sua existência. Como devemos acolhê-los, meus irmãos? Como devemos abrir o nosso coração para celebrar a volta daquele que se perdeu em algum caminho de vida? Quando olhamos para a nossa própria história, porque falar é fácil, mas quando olhamos para a nossa própria história, quem de nós nunca se confundiu no caminho? Eu me lembro de um dos maranatás que a gente fazia lá, que ainda existe, né? Faz muito, mas quando eu estava lá em Cuiabá, um dos maranatás, numa celebração, eu pedi para pegar umas pedras, e aí distribuí quase 70 pedras para todo mundo na missa. E todo mundo ficou sem entender que pedra era aquela, né? E aí eu comecei a missa, ato penitencial, pedra no bolso. Eu disse, agora pega a pedra. Olhe para essa pedra. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quando eu fui falar isso, eu olhei para um que tinha... Eu esqueci do que eu ia fazer a dinâmica, e eu tinha acabado de confessar um bendito que estava na sacristia para ir para a missa. Aí eu disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, menos você, que acabou de confessar. Eu ia levar uma pedrada. Tinha acabado de confessar. Tá danado que ele saísse daquela sacristia até a igreja, a capelinha, ele já tinha pecado. Não tinha pecado, estava na graça. Eu disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, menos você. Todos nós caímos, todos nós erramos, todos nós nos desviamos, nos confundimos no caminho. E hoje, o Senhor está dizendo, volta. O Pai está de braços abertos. Agora é preciso arrependimento, decisão, atitude. Quem de nós não acaba sendo um pouquinho mais ou um pouquinho menos pródigo na vida? E sente-se revoltado e abandonado, corre muitas vezes para longe do Pai. Não se esqueça, o Pai nunca se cansa. O Pai nunca se cansa. O Pai não desiste. Ele pode ficar até no silêncio. Eu vou dizer mais uma vez, nas 3 parábolas, as parábolas da misericórdia, nós temos essas 3 imagens que dá para a gente trabalhar. Uma, a ovelha perdida foi ao encontro. Outra, a moeda perdida, achada, fez festa. O outro, o pai, ficou esperando, porque ele espera que você tome a decisão. É tempo de voltar para Deus. Ele não desiste de nós, está sempre de braços abertos, nos esperando com seu amor. Se por algum motivo você está longe da casa de Deus, dos seus braços, aprenda, tome consciência e tenha a certeza de que Ele está de braços abertos, aguardando o seu retorno. É tempo de voltar para Deus. Coragem, recomeça.
Quero terminar dizendo isso. Com arrependimento, com a busca concreta de uma vida nova, a graça acontece. Eu me lembro que eu fiz uma vez em outro momento do Maranatá, uma coisa que para mim foi muito linda. Eu preparei os confessionários, arrumei para aqueles jovens se confessarem e pedi para fazer sanduíche, refrigerante, salgado, um banquete mesmo. E coloquei em um outro lugar. Todo mundo, quando se confessava, eu dava absolvição, dava penitência e falava, olha, agora vai ali para aquele outro lugar, que tem um lugar te esperando, especial. Aí ele chegava na outra sala, o que é que tinha? Uma festa. É um tempo novo, alegria. O que passou, passou. Hoje começa uma vida nova, mas, contudo e todavia, depende da tua entrega, do teu sim. Vamos rezar isso? É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para o Senhor, como o Padre nos trouxe. Talvez você está assim, arrependido, querendo voltar. Então volte hoje aos braços do Senhor. Muito alegre eu te pedi, o que era meu partir. Um sonho tão real. Dissipei meus bens, dissipei meus bens e coração. bem no fim. Meu mundo era irreal. Canta o seu retorno, canta o retorno para o Senhor. Confiei no teu amor E voltei, sim, aqui é meu lugar. eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mais uma vez, confiei no teu amor. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar, no teu coração. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto